Bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Esses crianças que saíram agora, as 201 crianças que tiveram aqui domingo passado, com 100 voluntários, que passaram orando de abril até esse domingo passado e que se dedicaram com muita alegria. Eu confesso a vocês que eu fiquei impactado demais no domingo passado. E Deus falou muito comigo enquanto eu estava vendo aquilo que estava acontecendo, sobre essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que eu pus o título de Os Dois Reinos. Mateus 4,17, Jesus fala assim, descreve assim, Mateus escrevendo sobre Jesus: daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus disse isso logo que ele soube que João Batista estava preso, e logo em seguida ele foi decapitado lá. Vocês conhecem a história. Mas houve uma profecia 700 anos antes de Cristo, lá por Isaías, no capítulo 9, versículo 2, que diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Essa passagem, Isaías estava se referindo a Jesus, que veio ser a luz que andou ali. A morte estava relacionada com as trevas, então ele dizia: o povo que andava em trevas viu grande luz, mas a luz estava relacionada com a vida. No grego, essa palavra próximo, ela tem o sentido de tão próximo que você pode tocar, quase que numa distância assim. Então, o que Jesus estava andando com eles ali, Jesus estava mostrando: eu sou a luz prevista por Isaías. E Mateus 4 continua dizendo no versículo 23: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O evangelho é boa notícia. Então Jesus estava indo na sinagoga pregando o evangelho, a boa notícia do reino. E olha que ele continua esse versículo dizendo: e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. É óbvio que Jesus, no ministério dele, fez muito mais coisas do que apenas curar. Ele fez muitos milagres. Mas é interessante que quando Mateus escreve esse evangelho, principalmente para os judeus que conheciam a palavra, conheciam as profecias. E ele então, tão logo ele fala de que Jesus estava pregando uma boa notícia sobre um reino que eles não conheciam, ele na sequência fala: curando toda sorte de doenças e enfermidades. Por que Mateus especificou isso? Porque a doença e a enfermidade, elas são consequência da degeneração do ser humano, por causa do pecado que foi herdado lá de Adão e Eva. Mas eu quero enfatizar que essas passagens, todas essas passagens aqui que eu falei, eu quero enfatizar Jesus como homem. E aí que eu quero enfatizar e fundamentar a minha palavra hoje, para você olhar para Jesus como modelo de homem, não de Deus. Porque Deus, nós não vamos nunca conseguir chegar à posição de Deus, embora a palavra de Deus diz que nós vamos chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Esse é o modelo, mas Jesus como homem. Ele morreu, mas para pagar o meu e o seu pecado. E ele viveu completamente sem pecado. Por isso que Jesus teve que nascer, não de um ato sexual de um homem com uma mulher, mas ele teve que nascer do Espírito. Jesus teve que nascer do Espírito. A palavra de Deus diz que o homem é uma alma vivente. Mas quando Jesus veio, ele é um Espírito vivificante. Então, eu e você, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos instantaneamente como um Espírito vivificante, e passa a agir dentro de nós, passa a habitar dentro de nós esse reino. Nós vamos ver isso aqui. Então, eu e você, como homem, estamos vivendo num reino que é comandado por Satanás, esse sistema que o mundo tem.
Não é só o sistema agora, nessas últimas anos que nós temos muito ouvido falar de sistema. Essa palavra sistema no grego é cosmos. Então o mundo, a palavra mundo, que está traduzida aqui como mundo, ela no original grego é cosmos. Cosmos é um sistema comandado pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. E por enquanto Jesus não vier buscar essa igreja que é inaugurada por ele, por esse sistema, enquanto ele não vier pegar cada um de nós que somos espírito vivificante no nosso reino, esse sistema vai continuar mandando aqui. Então, eu quero repetir, eu quero falar de Jesus hoje como homem. E quando ele ensinou uma oração que a gente chama de Pai Nosso, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim, de Mateus, 6:10 de Mateus, fala assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Então, ele estava falando de um evangelho, ele estava contando de uma boa notícia: olha, eu trouxe o reino, eu sou o reino e vou entrar dentro de vocês. No versículo 20 do capítulo 17 de Lucas, ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Os fariseus, eles tinham a visão bíblica do reino de Deus, mas eles estavam com a cabeça ainda, não no capítulo 53 de Isaías, que falava do cordeiro, de Jesus como cordeiro e não como rei. A opressão que havia do Império Romano ali era nítida, e eles estavam clamando para ser liberto desse império dos romanos. Então a pergunta que eles fizeram para Jesus sobre o reino, eles estavam olhando e mirando num reino físico. Então Jesus falou assim: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o que Jesus estava querendo dizer é que esse reino eterno dos céus, ele está disponível para ser implantado dentro de nós. E quem é que pode ter esse reino dentro de nós? Ele já está dentro de nós para aqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que declararam com a boca e creram com o coração. Independente do que você é, do que você conhece a palavra de Deus diz: se você declarar com a boca, a sua palavra tem muito poder, viu, irmãos? Quando você estiver passando uma dificuldade, cuidado com o que você fala. Principalmente agora que você já é crente e tem o reino de Deus dentro de nós, a sua palavra tem muito poder. Não vai dar certo, essa palavra é terrível no reino de Deus. Não vai dar certo, não é uma palavra que um crente deve falar, porque tudo vai dar certo quando você está com o Senhor dentro de você, habitando dentro de você. Então o reino de Deus ele te remete a uma perspectiva da eternidade. Por isso que eu me emocionei muito no domingo passado, porque eu comecei a perceber que cada uma daqueles 100 voluntários que falaram de Jesus para aquelas 201 pessoas, dos quais 50 se converteram naquele dia, eles estavam ensinando a enxergar na perspectiva da eternidade. E quando eu e você falamos no seu trabalho para alguém que está precisando de uma palavra, está precisando de uma oração, está precisando de alguma palavra de ânimo, você está implantando nele a perspectiva da eternidade, e não daquela que está aqui nesse mundo finito, que já está acabando. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo dentro de um sistema comandado por Satanás. Então o capítulo 4 do livro de Lucas, no versículo 5, diz assim: e elevando-o, ele está falando agora de Jesus naquele tempo que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, e ele foi tentado por Satanás. E aqui nessa passagem ele fala assim: e elevando-o, quer dizer, Satanás pegou Jesus e colocou num lugar elevado, e mostrou todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Quer dizer, a glória desse reino foi entregue para Satanás quando Adão e Eva pecaram. E eles tinham a autoridade dada por Deus para cuidar daquela terra, e eles transferiram isso para Satanás. Então ele está dizendo: ela me foi entregue, e eu a dou a quem quiser.
Portanto, se prostrado me adorares, toda a terra será tua. Esse diabo, na tentação de Jesus, ele tentou negociar com Deus, com Jesus, aliás, naquele momento, Jesus como homem. Ele tentou negociar uma adoração. Em troca do quê? De um reino finito, de um reino da terra, que tem duração limitada. E ele continua fazendo isso com o crente. Quando você e eu aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e passamos a participar desse reino, Satanás quer negociar comigo, com você, que você sem querer adore a Ele. Então eu posso dizer que o reino da terra, ela tem uma perspectiva finita, ela não é eterna, é uma perspectiva finita. Eu fui 2 vezes para Israel, e uma dessas vezes eu perguntei, já contei isso aqui para vocês, vou repetir. Eu perguntei para o guia, onde é que estão algum vestígio nesse período que nós estamos passando aqui? Eu não vi nenhum vestígio da riqueza de Salomão, que a Bíblia diz que foi o homem mais rico do mundo. Mostra para mim alguma coisa que tenha ficado aqui desse reino terreno de Salomão. Não tinha nada. O homem se atrapalhou porque ele falou, puxa, talvez tenha um resto da fundação de uma cavalariça. Nós vamos passar lá, mas não arqueologicamente não é muita certeza. Esse reino da terra, ele tem a duração finita. Então, qual que é a grande tarefa, você que precisa conhecer o inimigo? Qual que é a grande tarefa de Satanás? É nos oferecer um reino temporário, finito, enquanto Jesus, como homem, nos ensina a reinarmos para a eternidade. Eu acho que o maior desafio da vida cristã é você compreender exatamente isso. Eu vou insistir que Jesus como homem, porque Jesus é como modelo, ele nos ensina a viver dentro desse sistema governado por Satanás, mas com a perspectiva não da nossa existência, mas da eternidade. É isso que eu observei aqui. Talvez alguns dos 100 voluntários não tenham percebido que eles involuntariamente ou voluntariamente estão implantando na cabeça dessas 201 crianças, dessas crianças que todo domingo são ensinadas a andar no reino de Deus, estão implantando a visão da eternidade. O homem não foi criado para morrer, irmãos. O homem foi criado para viver eternamente. Então, o reino que habita em nós, ele tem que ser eterno. Amém, irmãos? Amém. Eu, recentemente, agora, semana passada, eu vi aquele filme A Forja. Aqueles que não assistiram ainda devem assistir. Ele é um filme que fala muito sobre a implantação do reino. Tinha lá um empresário que era dono de uma empresa que fabricava equipamento para academias. E ele identificou um rapaz desempregado, que nunca tinha trabalhado, que entrou lá para pedir emprego, cheio de arrogância, a mãe toda hora insistindo para ele arrumar um emprego, para fazer alguma coisa. E esse rapaz, ela falou que o meu ponto aqui está dizendo que eu não posso contar, mas não. Voltou ativa ela. Glória a Deus! Yeah! Eita, Deus é bom. Mas aquele empresário, ele focou naquele rapaz. Ele poderia estar focado em um sujeito, um CEO que ele estava procurando, tal. Ele podia ter focado em uma opção de gente mais importante que aquele menino que entrou ali. Mas ele passou um tempo investindo na vida daquele menino. Esse homem, ele aprendeu a enxergar que dentro desse sistema que nós estamos vivendo, você tem que olhar para as pessoas que fazem parte ou poderão fazer parte desse reino com a perspectiva da eternidade. Porque se ele não prestasse atenção naquele menino, talvez ele nunca tivesse ido para a eternidade. Esse desafio que eu tenho presenciado na minha vida e na vida das pessoas que têm feito parte dessa igreja, irmãos. Nós
Paulo ele interpretou essa visão de uma forma muito radical. E eu quero usar essa palavra radical bem dentro da semântica dessa palavra. O que é radical? Você, como crente, se considera uma pessoa radical? Pode levantar a mão aqueles que se acham radicais. Muito bom, porque radical é aquele que vai na raiz. Então, se eu estou aqui com esta raiz, me dizendo uma série de coisas que estão contra esses sistemas que vão sendo implantados nesse sistema do reino da terra, e eu estou sendo radical, porque eu sou contra aquilo que está contra a raiz do meu entendimento, da minha crença, a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra é Jesus. Então Jesus é um homem radical, que eu creio nele com radicalidade. Então Paulo, interpretando isso, ele disse lá no capítulo 6, no versículo 16, o seguinte: e olha, tem muitos crentes que têm perdido ao longo desses últimos tempos que nós estamos vivendo, tem muito crente que está se adaptando à não radicalidade. Pastores têm ensinado, pastores e doutrinas demoníacas têm ensinado aquilo que não é da raiz. Eles estão se adaptando ao mundo, e o mundo foi se adaptando, foi se moldando. Então, se for assim, daqui a pouco a Bíblia virou uma miscelânea de bobagem. Capítulo 6, versículo 16 de Romanos, Paulo fala assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? E essa palavra servo no original é escravo, doulos. A palavra doulos é escravo que pertence a algum senhor. Então, se você é servo para a obediência, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fosse entregues, e uma vez libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Ele usou 2 vezes a palavra justiça, e não da luz ou da salvação, porque a justiça foi feita por Jesus, pagando no meu e no seu lugar aquilo que eu devia, e é impagável. A Bíblia está equiparando aqui o reino do mundo com a obediência ao pecado. Ele não tem um intermediário, irmãos. Por isso que eu chamo de radicalismo aquele que entende que você obedecer ao Senhor, você está obedecendo à justiça que Ele fez por mim. Quando você não está nisso, você está obedecendo ao pecado, mesmo que você ache que não. O diabo convenceu a Eva disso. Ela trocou a eternidade pela morte. A morte não foi criada por Deus, irmãos. A morte e as trevas, elas já existiam na cabeça de Satanás. E Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, a função dele é essa. Você não pode fazer um acordo com Satanás. Ele convenceu a Eva. Por que Satanás foi falar com Eva e não com Adão? A Eva foi criada depois de Adão. Então, antes da Eva existir, Deus falou para ele assim: ó, tudo isso aqui que eu fiz, porque foi feito antes deles existirem, é de você que tem que guardar isso, você que tem que comandar isso, você que tem que botar nome nesses animais, você que tem que botar a zoologia, a biotecnia, tudo isso era dado para ele. Adão era um homem que foi criado, ele tinha todos os neurônios funcionando, então ele devia ser um gênio, uma pessoa inteligentíssima. E quando Deus falou assim: tudo isso você pode fazer, não tem nenhuma lei a não ser uma única lei, que é não comer daquela árvore que eu pus ali, que é do conhecimento do bem e do mal. Você tem um fruto ali que, se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Adão sabia completamente que esse era a única coisa que ele não podia desobedecer. Satanás não foi falar com Adão, foi falar com Eva, porque depois Eva, quando apareceu, quando Deus criou Eva, para ser uma ajudadora dele, claro que Adão contou para ela: olha, tudo isso aqui é nosso, nós podemos
desfrutar de tudo isso aqui. Não tem aranha caranguejeira, não tem... Eu tenho fobia de aranha caranguejeira. Acho que isso foi criado depois do pecado. Brincadeira, né? Mas as aranhas caranguejeiras deviam ser bonitinhas antes do pecado. A Eva foi trocada, ela trocou a eternidade por uma curiosidade, irmãos. Ela queria ser igual a Deus, e Satanás continua fazendo isso comigo e com você. Então Jesus, como homem, ele veio proporcionar à humanidade o retorno daquele reino dos céus que foi plantado para você e para mim para viver eternamente. Por isso que nós precisamos entender que quando você fala de Jesus para uma pessoa que está indo para um buraco que ele não vai nunca mais voltar, você está investindo na eternidade daquela pessoa. João 3,16, ele fala claramente aquele versículo que nós sabemos de cor, mas eu quero ler aqui porque eu quero ir até o 18, dizendo que Deus amou ao mundo, e essa palavra mundo é o sistema desse mundo. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a palavra Filho de Deus é porque Deus, como próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, se fez homem. E Ele, como homem, reinaugurou, trouxe a volta do reino de Deus que foi plantado para inicialmente o plano de Deus não existe um plano B. Sempre foi o plano de Deus ter o reino de Deus, ter a eternidade do homem. Então ele mandou ele mesmo, já que não teve jeito a palavra de Deus diz que a lei que é composta de 618 leis que os fariseus tentavam cumprir, a Bíblia diz mesmo, a própria lei diz que se você deixar de cumprir uma única lei, você já está condenado. Então a lei era para mostrar que você era incapaz de cumprir a lei. E Jesus, como homem, falou assim: eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. Então Jesus foi o único homem que pôde cumprir a lei, e a lei é o aio, é o condutor para a salvação. É isso que a palavra de Deus diz. E ele continua no versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, esse sistema comandado por Satanás, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus vem julgar agora como Deus, ele vem julgar o homem muito depois que aconteceu o arrebatamento, a tribulação, o milênio. Lá no final ele vai ter um julgamento. E ele diz assim, no versículo 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Parece uma coisa muito simples, né, irmãos? Mas na prática isso é uma enorme dificuldade. E eu, como um crente velho e um velho crente, já posso dizer para você, é o grande desafio que eu e você temos, é fazer você primeiro entender que você está vivendo num lugar comandado por um sistema que é contrário a tudo isso que nós estamos falando. Semanalmente, diariamente, nós lemos a Bíblia, diariamente você está vendo que há um reflexo, uma resistência enorme do sistema que nós vivemos com isso que eu creio e que você crê. Mas eu posso então dizer, Senhor, mas é difícil, então é quase impossível a gente viver com este entendimento radical da sua palavra. Jeremias 32, 27, escrito antes de Jesus, diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Numa outra tradução, o Deus da humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Numa outra tradução, existe algo com todo o universo em que eu não possa realizar? Essa já é uma pergunta com a resposta embutida. Claro que Deus pode fazer tudo. Não é impossível. Eu e você vivemos nesse sistema de uma forma sobrenatural. Obrigado pelo meu ponto de novo. Então, como eu falei dos romanos, eu quero pegar o livro de Marcos. O Evangelho de Marcos, como eu já disse aqui, vou falar de novo. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, que eram
o império, os romanos era o império do mundo. O romano, mal comparando, era o Império Britânico numa certa época, depois o Império Americano. Eles tinham a perspectiva do reino da agora, daqui. Eles mandavam no mundo. Então Marcos, sabendo que os romanos não tinham esse pensamento filosófico que os gregos tinham, Lucas era um médico que não era judeu, e ele escreveu o Evangelho de Lucas para os gregos, que pensavam de uma forma mais espiritual, vamos dizer assim. Marcos 1, 22, ou seja, logo no primeiro capítulo, ele não perdeu muito tempo de fazer genealogia de Jesus, mostrar que Jesus era o cumprimento. Ele falou no versículo 22, maravilhava-se da cura. Ele já falou logo da primeira cura que Jesus fez para Marcos. Ele identificou isso. Não quer dizer que a primeira cura foi em Cafarnaum, ou se foi da água que se transformou em vinho. Maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viesse para perder-nos ou para nos perturbarmos? Bem sei quem és, é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isto? O que vem a ser isto? O que está acontecendo? Que doutrina é essa? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vocês percebem aqui nessa passagem, e muitas outras passagens que vocês conhecem da Bíblia, que Satanás já sabia que ele era o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, você veio, eu estou querendo ficar mais um pouco aqui. Ele estava já, a presença de Jesus, ou seja, a minha presença agora, com Jesus dentro de mim, ela incomoda as trevas. Irmão, você já percebeu que quando muitas vezes você entra num ambiente carregado desse demônio, desse espírito opressivo, você quando entra, você não precisa falar nada, você incomoda as pessoas. Lá no seu trabalho, muitas vezes você fica prestando atenção, entra um dia, faz uma brincadeira com você mesmo, uma experiência, melhor dizendo. Lá no seu trabalho, um dia você presta atenção espiritualmente, liga suas antenas espirituais daquilo que está acontecendo ali em volta. Quando você faz isso, irmãos, acontece uma coisa semelhante a essa, e não é muito raro aparecer demoniado, pessoas endemoniadas, quando você vai estar exercitando essa luz que está dentro de você. Essa postura de você enxergar o reino de Deus com a eternidade, aqui tem vários exemplos, mas quando no início do capítulo 1 de Marcos, ele identificou que algumas pessoas, alguns desses discípulos, identificaram logo que eles precisavam trocar o reino terrestre pelo reino dos céus. Um exemplo está no versículo 16 do capítulo 1 de Marcos, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Dois irmãos, Simão era Pedro e André, tinham um trabalho, eram pescadores, tinham uma empresa de pescado, não é? E disse Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqui não é uma doutrina que você precisa largar a sua profissão, o seu emprego. Eu continuo sendo engenheiro até hoje, mas eu nunca imaginei na minha vida que Deus queria pegar um engenheiro e não, em vez de transformar em suco, transformar em pastor. E eu continuo sendo engenheiro, sem vender suco ainda hoje, eu vendo ideia. Então, irmãos, Deus vai usar você em qualquer lugar que você está. E é isso que eles enxergaram, eles largaram naquele momento ali, porque eles voltaram a pescar depois. A gente vai ver que mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles estavam pescando.
Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, outros 2 pescadores, e logo os chamou, e deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Eu queria terminar essa palavra, e eu quero fazer um outro link, porque hoje nós vamos tomar ceia. E o reino de Deus, ele está dentro do reino de Deus, existe uma aliança que Deus fez comigo e com você. Irmãos, nós somos criados essa cultura ocidental não entende bem o que significa você ter uma aliança. Ao longo do tempo do século XIX, XX, nós fomos perdendo na civilização ocidental, nós fomos perdendo esse entendimento da fidelidade de uma aliança com 2 pessoas, por exemplo, uma aliança do casamento. Nos Estados Unidos, que infelizmente é um país que conhece a palavra, o sujeito já casa já com um pré-contrato. Começou isso na Alemanha, depois foi para os Estados Unidos e hoje já tem no Brasil. O pré-contrato, um contrato pré-nupcial, já é uma previsão, principalmente quando tem 2 famílias que não são, uma é rica, outra não é rica, eles fazem uma previsão de como vai separar. Então, já há uma cultura de que a falta de fidelidade da aliança, de quebrar uma aliança, não vale para as pessoas. E nós precisamos compreender que, biblicamente, o Velho Testamento, quando a gente chama de Velho Testamento, isso não é uma palavra que está, uma expressão que está na Bíblia, mas a gente chama, o Velho Testamento é a lei. E o Novo Testamento é uma nova aliança que nós vamos, todas as vezes que você toma esse momento memorial que nós fazemos aqui, você está relembrando, porque essa é a ordem que Jesus deu, está relembrando que Ele fez uma nova aliança comigo, com você, no sangue. Então é importante você linkar o reino de Deus, que é eterno, com o sangue. Mas que doutrina é essa, que é outra coisa também que a gente, eu comecei a falar dessa civilização, no Oriente tem as pessoas que se faziam aliança para não ter guerra, para ter amizade, ou até mesmo 2 pessoas que gostariam de juntar as suas forças, eles cortavam o pulso ou cortavam um pedaço da perna e pegavam esse sangue e fazia a mistura desses 2 sangues como uma aliança de sangue. Era um costume pagão em que as pessoas que eram pagãs, que não conheciam a Deus ainda, começaram a compreender que também na palavra de Deus existe isso. Onde é que eu posso dizer isso? O capítulo, lá no livro de Gênesis, logo no início do pecado, nós vamos ver que Jesus, melhor dizendo, Deus, matou animais para poder fazer uma cobertura para Adão e Eva, mostrando que precisava ter um sacrifício de um inocente para poder, pelo sangue, cobrir aquele pecado. Quando Noé, logo depois que saiu do dilúvio, a primeira coisa que ele fez foi matar um animal e edificar um altar para Deus. Novamente o sacrifício do sangue, como o sangue é a vida. O capítulo 17 do livro de Levítico, se não me engano, o versículo 11 diz que no sangue está a vida. Então nós precisamos compreender que a vida está a luz e a vida estão ligadas ao sangue, e a morte está ligada à sombra. Quando na Páscoa, inaugurada na Páscoa, Deus falou para matar um cordeiro, e as famílias pequenas se juntassem com outra família pequena, para que aquele cordeiro eles comessem ali, e com aquele sangue daquele cordeiro eles passassem nos umbrais da porta, aquele espírito de morte que passou para matar todos os primogênitos daquela nação que estava oprimindo a esses judeus, filhos de Deus. Aquele que creu nisso e fez uma coisa tão simples como essa, de crer que aquela palavra ia livrá-lo da morte, ele foi, o espírito da morte passou e eles não foram mortos.
E quando você olha Abraão fez com Deus um pacto de sangue, porque quando Deus mandou sacrificar Isaac como um teste que ele fez da promessa que Deus tinha feito para ele de ter um filho e desse filho fazer muitas nações, Deus chamou Abraão de pai da fé. Por quê? Porque Abraão ia matar Isaac. Claro que Deus não permitiu que ele matasse Isaac, porque ele providenciou um cordeiro que estava ali, ele chamou naquele lugar de Deus proverá, Jeová Jiré. Naquele momento, aquele pacto de sangue que Deus fez com que ele fosse um homem protegido e que tivesse recebido tudo aquilo. Quando você vê agora Jesus tomando a última ceia, conhecendo o que era o sacrifício do sangue, ele fez isso que nós vamos fazer aqui. Ele pegou eu e você, falou: come do meu pão e eu faço parte, você vai fazer parte do meu corpo. Ele inaugurou a igreja naquele momento, ele como cabeça, fazendo com que eu e você fazemos parte dele. Então eu e você fazemos parte desse reino de Deus, protegido por esse sangue que é representado pelo vinho ou pelo suco de uva que nós vamos tomar hoje. Eu quero terminar aqui explicando aquela parábola do semeador, para linkar o sangue, linkar o reino de Deus e linkar aquilo que nós estamos falando aqui. Jesus falou da parábola, você sabe, dos 4 tipos de solo, da beira do caminho, do solo rochoso, ou semeado entre os espinhos, mas ele explicou depois, porque a parábola era uma forma dele falar para aqueles que não entendiam. E versículo 14 do capítulo 4 também de Marcos diz assim: o semeador semeia a palavra nós já falamos que é próprio Jesus. Então o semeador, que é Deus, ele semeia a palavra na sua vida. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. A beira do caminho, a semente ficou ali, o caminho estava duro, né? Normalmente por causa da trilha que faz, ele é duro, não tinha raiz, a semente ficou solta ali. Então, aquele que recebe a palavra de forma superficial, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então esse é o primeiro tipo de um reino da terra, em que as pessoas que entram ou saem, ou que ouvem a palavra que eu e você falamos, ele ouve com tanta superficialidade que aquilo vem Satanás e rouba, e o sujeito fica embotado, ele não sabe o que está acontecendo. O segundo tipo, ele continua no versículo 16: semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Você deve conhecer na sua família alguém que teve essa experiência. Oh, que palavra boa, recebe com alegria, você manda um WhatsApp, aquele trechinho, com a mão assim, coraçãozinho e tal. Mas ele está com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A palavra escandalizar aqui no grego é escandalizo, ela foi transliterada para o português, ela significa obstáculo, problema, obstáculo. Você está andando no caminho, tem uma pedra ali, aquilo é um escandalizo. Os outros, então esse solo rochoso, o que acontece no solo rochoso? Ele não tem profundidade. A raiz entrou no solo, mas ela é tão fraquinha que ela bateu na rocha, e ele, não tendo profundidade, ela não se alastrou, e ele não suporta os ataques de Satanás. Satanás dá para o homem o reino da terra, mas ele, como veio para matar, roubar e destruir, ele já cria logo um escândalo. Essa palavra, como eu disse, é colocar uma pedra de tropeço, obstáculo no meio do caminho. Terceiro solo são os semeados entre os espinhos. Eles são sufocados e eles são distraídos. Aqui no versículo 18 diz assim: os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, presta atenção, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo,
e essa palavra concorrendo é sinergeticamente. Então, elas todas cuidado do mundo, fascinação da riqueza e demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Irmãos, quando você e eu passamos por dificuldades, é que você experimenta se a profundidade da palavra que você tem aprendido está existindo na sua vida. Quando você tem uma doença que o médico decreta para você, isso aqui é muito grave, dependendo de como quando você presta atenção nessa parábola, irmãos, porque muitos de nós temos passado, e eu quero hoje terminar essa pregação, eu quero descer aqui e orar para as pessoas que estão com enfermidade, e dependendo de como você está enxergando isso, você vai ver se a profundidade. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E a enfermidade e a doença, ela não é de Deus. Ela é consequência desse pecado original que vem deteriorando e trazendo a morte. Quando Adão e Eva tomaram a decisão de trocar a eternidade pela morte, nós herdamos isso. É exatamente porque eu e você viemos da herança, está no nosso DNA a morte. Mas Deus não criou a humanidade para morrer, Ele criou para viver eternamente. E o reino de Deus já está disponível na minha vida e na sua. Então observe que essas três situações, há a ação de Satanás. E ele termina no versículo 20 dizendo: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe, quando eu olho como pastor dessa igreja, que estamos aqui nesse ministério há 24 anos, eu vejo que o que Deus fez e frutificou, apesar de mim e da minha mulher, ela tem mérito, eu não, apesar de nós estamos vendo isto. Eu estou brincando aqui, nenhum de nós tem mérito de nada, irmãos. Presta atenção naquilo que você vai olhando, aquilo que Deus vai fazendo, usando você. Apesar de você, muitas vezes Deus cresce o seu ministério. Eu tenho olhado aqui pessoas, irmãos, eu tenho visto reinos de Deus sendo implantados através de cada um de vocês aqui. Eu tenho ficado maravilhado. Esse solo do reino de Deus que foi semeado em boa terra, ele prospera e dão fruto. Você pode olhar isso, faz um balanço da sua vida. Deus tem feito coisas que você nem imagina por que está acontecendo isso. E eu vou repetir o primeiro versículo que eu li no capítulo 4, versículo 23 de Mateus. Eu quero repetir esse versículo aqui. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E eu vou parar aqui e servir a ceia aqui. Vou pedir para a Raquel vir aqui comigo. Nós vamos servir a ceia. Vou pedir para vocês virem aqui. Eu quero ler essa passagem que Paulo escreve em 1 Coríntios. Tem várias outras passagens nos evangelhos sobre a ceia que nós vamos tomar. Mas eu gosto dessa passagem de Paulo porque ele teve uma revelação de Deus sobre este ato que nós vamos fazer aqui, que não é uma coisa qualquer, que você faz como um ritual. Eu quero que você compreenda cada uma dessas palavras que foram reveladas por Paulo naquilo que nós falamos, linkando o reino de céus, que é eterno, com o sangue de Jesus, que começou, essa figura do sangue como uma proteção que Deus deu para o homem depois do pecado, desde Adão e Eva, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Moisés, passando por todas essas coisas e terminando em Jesus naquela Páscoa. Ele diz aqui no versículo 23 do capítulo 11 de Coríntios, nessa tradução dessa Bíblia que eu estou aqui na mão, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo estava falando, olha, eu recebi uma informação, uma revelação do Espírito Santo, e eu vou dar, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Então, por favor, Raquel, tome o pão.
Pega você o pão aí. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então eu vou dar graças primeiro, depois eu e você vamos comer desse corpo, porque eu e você, quando comemos desse pedacinho de pão, nós vamos estar declarando para Satanás nas regiões celestiais, para cada um de nós e para as testemunhas que estão vendo isso aqui, nós estamos declarando que nós fazemos parte de um corpo, cuja cabeça é Jesus, e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. Irmãos, preste atenção no poder que Deus está dando para mim e para você. Tem alguém que não recebeu ainda os elementos? Levante a mão, porque tem gente aí para poder te entregar. Senhor amado, eu coloco a minha vida no seu altar, Pai, a vida de cada um daqueles que estão aqui, Pai. Nós tomamos parte deste corpo que é Jesus Cristo, desse corpo místico que é a igreja inaugurada cuja cabeça é Jesus. Nós muitas vezes não percebemos o poder do reino de Deus que habita em nós e do sangue que foi derramado por nós, Pai. Nós fazemos parte desse corpo e nós somos, portanto, Jesus ambulante nessa terra. Cada um de nós com um pedacinho desse corpo faz parte do seu plano de redenção e salvação desta humanidade, porque a sua palavra garante isso, que o Senhor amou ao mundo, a esse sistema, de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então coma desse pão, crendo, irmãos, que você faz parte de um corpo místico que é gerenciado por Jesus. E ele continua dizendo: fazer isto em memória de mim. Jesus revelou isso. No versículo 25 ele diz assim: semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice. Quer dizer, depois dele comer o corpo, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. A nova aliança. Jesus fez uma aliança comigo e com você, irmãos. E nesse processo pagão que eles faziam de aliança, um cortava, o outro cortava, e eles faziam um sacrifício, os dois. Aqui não, aqui só ele fez o sacrifício. Mas só para você tomar posse desse sacrifício e desse poder que há no sangue de Jesus, você precisa querer. Se você falar assim: Senhor, eu creio e eu quero, você já fez essa aliança com Ele. Você concorda com isso, irmãos? Preste atenção no poder que há na palavra. Na palavra, eu declaro com a minha boca, eu creio no meu coração que Jesus já fez aliança, e esse sangue representado por isso que eu vou tomar. Quando eu tomar, eu estou protegido por Ele. Então ele diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Esse é o cálice da nova aliança, ou do novo testamento, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ninguém morre e vem depois, porque Ele vem, porque Ele já ressuscitou no terceiro dia e venceu a morte, e tomou da mão de Satanás a chave do inferno e da morte. Então quando você tomar, creia, irmãos, que você está protegido por esse sangue. Eu vou pedir para a Raquel vir aqui comigo. Eu quero descer aqui e quero pedir para aqueles que têm algum tipo de enfermidade, vem aqui à frente. Os pastores que estiverem aqui, venham aqui à frente, que eu quero orar por vocês. Se você tem alguma enfermidade, inclusive eu estou aqui porque eu quero botar a mão no meu joelho e Deus vai curar esse joelho, seja através de uma operação bem sucedida, ou seja através de um milagre. Eu creio.
Eu creio porque o sangue de Jesus, ele nos traz essa proteção. Irmãos, começa a fazer isso como uma situação diária na sua vida. Eu vou te ensinar um segredo aqui. Quando você levanta de manhã, tem uma notícia ruim na sua vida. Você clama ao Senhor: Senhor, eu quero clamar. Pelo poder do sangue de Jesus, ele reveste a minha vida, reveste os meus negócios, reveste a minha enfermidade. O sangue de Jesus tem poder, é o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então, cada um daqueles que veio aqui à frente, eu quero que você creia nisso. A palavra de Deus diz isso. Senhor, o Senhor trouxe aqui à frente tantas pessoas, Pai, que estão com algum tipo de enfermidade, ou mesmo que não seja enfermidade, mas estão com algum tipo de problema que aos nossos olhos são impossíveis de ser resolvidos. Pai, mas nós aprendemos pela sua palavra que nós estamos implantando um reino de Deus, um reino eterno, e é nessa eternidade que eu creio, Pai. Nós somos criados para viver eternamente, e o sangue de Jesus que foi derramado sobre nós é o sangue da aliança, que o Senhor refez essa aliança com a humanidade, e através da sua morte, cravou na cruz, como diz a palavra de Deus no livro de Colossenses. O Senhor cravou na cruz todos os nossos pecados. Não há nenhuma promissória para ser cobrada, porque o Senhor cravou a cédula do pecado nessa cruz. E eu repreendo, portanto, o nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade, todo problema, seja ele financeiro ou seja ele de qualquer ordem, eu repreendo e eu cubro agora cada uma dessas pessoas que estão levantadas e clamando ao Senhor. Eu cubro agora com esse sangue da nova aliança que nós declaramos hoje e tomamos agora, Pai. Esse sangue, quando nós tomamos esse suco, nós cremos, Pai, que estava dentro de nós e está dentro de nós o sangue de Jesus, que tem todo o poder, porque foi lá na cruz que ele derrotou a obra de Satanás. A sua palavra diz lá no livro de 1 João que para isso se manifestou Jesus Cristo, para desfazer a obra de Satanás. Não há nenhuma obra em cima de qualquer uma dessas pessoas que estão aqui agora, cobertas pelo sangue de Jesus. Não há nenhuma obra que tem poder. Para a honra e para a glória do nome de Jesus, eu declaro curado em nome de Jesus. Todo espírito maligno de enfermidade ou de doença, sai agora no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu declaro isso com a minha boca e eu creio no meu coração que Jesus Cristo é poderoso para fazer toda a obra, contra toda a obra satânica. Pai, eu declaro essa sua palavra. 1 João diz que para isto se manifestou Jesus Cristo, para destruir as obras de Satanás. Eu creio, Pai, eu creio no seu poder, eu tenho experimentado isso na minha vida, na vida da minha mulher, na vida da minha família, eu tenho experimentado na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai. Eu tenho visto, testemunhado que Jesus Cristo é poderoso para fazer hoje aquilo que Ele fez ontem e Ele fará eternamente. Pai, eu declaro isso com a minha boca e eu creio. Ei, dá uma salva de palmas para o Senhor e volte para o seu lugar crendo que Jesus já resolveu o seu problema, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Cadê a Raquel? Vou chamar a Rebeca aqui e a Raquel, que eu quero orar com ela, porque hoje é o aniversário dela. Ela está fazendo 71 anos. Essa minha namorada aqui.
segredo. Senhor amado, eu Ele é santo, te agradeço, eu preciso confiar Senhor. nele. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é muito bom na nossa vida. O Senhor tem nos usado para implantar um reino da eternidade, Pai. E muitas vezes eu tenho perguntado, Pai, para que o Senhor quer nos usar dessa forma? Há muitos anos o Senhor me ensinou a não perguntar por quê. Mas o Senhor me ensinou a mostrar, a entender, como muitas vezes o Senhor tem me colocado. Que o Senhor tem, com o seu poder, esse poder tremendo, Pai. Nós temos aprendido a glorificar o seu nome, a ver com os nossos olhos, Pai. Esta maravilhosa, esse maravilhoso misericórdia que se renova a cada manhã. Esse amor que o Senhor tem muitas vezes nos usado para testemunhar do seu poder para outras pessoas, para ensinar essas pessoas a enxergar a eternidade em troca desse reino temporário e transitório que nós temos aqui nesse sistema, Pai. Obrigado pela cura que o Senhor tem feito na minha mulher, Pai. E eu quero agora interceder pela Lígia e pela Renata, Pai, que também estão passando por uma fase dessa. E creio, Pai, eu creio que o Senhor já fez uma cura tremenda no nome poderoso de Jesus. Eu coloco a vida da Renata, Pai, e a vida do Stanley, que tem estado com ela nas suas mãos, e clamo, e eu orando por ela, eu quero orar também pela Lígia e pelo seu esposo, Pai, o Kelvin, que tem sustentado também a Lígia, e outras pessoas que estão passando por situações semelhantes a essa. Nós cremos que quando oramos aqui hoje, que o Senhor vai fazer e já está fazendo um milagre tão grande para testemunho vivo daquilo que o Senhor tem nos ensinado a pregar, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Esse é um presente de todos os ministérios. Nós somos muito felizes de caminhar com você, sobre a tua liderança, sobre o teu amor e o teu cuidado. Que Deus te abençoe, continue falando com você e através de você, que as suas raízes, apesar de você, que as suas raízes sejam cada vez mais firmes no Senhor, como você tem nos ensinado. Amém? Nós te amamos muito. Tem um videozinho bem rapidinho aí para você. Você crê? Então agradeça. Ele é santo, eu preciso confiar nele, eu preciso crer, mesmo sem entender, eu preciso dizer, Senhor, para o Senhor não tem limite, para o Senhor não tem limite, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu pedi ou pensar. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de terminá-la até o dia de Cristo. Seja bem-vinda de volta, pastora, e feliz aniversário de toda a igreja. O maior presente que eu poderia ganhar era estar aqui hoje. Vocês fazem muita falta. Mas eu quero deixar um recadinho para vocês. Tudo que eu passei aqui, e eu passei muito bem, foi por causa das orações de vocês. Vocês fizeram toda essa diferença. Aquilo que nós estamos orando não é apenas por ela, não é apenas pela Lígia. Tem muita gente enferma. Como corpo de Cristo, tendo Jesus como cabeça, aprendendo o que nós aprendemos hoje, nós fazemos parte de um reino. Impõe a mão sobre os enfermos e deixa que Ele faça o resto. Nunca foi sobre mim, nunca será sobre você, sempre será sobre Ele. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
esse amor que excede a todo entendimento, esse amor que nos constrange, que nos impulsiona, que essa sabedoria que vem do alto, que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, e se você acha que você não tem, você não é, creia, você é amada, você é especial. Deus te chamou para impactar o mundo, Deus te chamou para fazer a diferença, para você ser bom perfume por onde você passar. Você leva a imagem de Cristo na sua vida. Nunca deixe o diabo roubar isso de você. Estando aonde você estiver, até mesmo dentro de um hospital, você é amado, escolhido de Deus. Não permita que o bicho roube isso da tua cabeça. Ele morreu por você. Se só tivesse você neste mundo, Ele estaria ali te usando e vindo aqui também para completar essa obra. A nossa parte é receber tudo que Ele já deu. Vão na paz, que o Espírito Santo acompanhe vocês, que a graça de Jesus esteja sobre vocês, que o amor seja derramado sobre vocês.